Então, é um assunto cheio de detalhezinhos, umas contas meio grandes e tal, mas eu acho que com alguns exercícios, assim, resolvendo alguns exercícios, já fica mais claro. Tem vários aqui, eu tenho 6 exercícios aqui resolvidos para vocês estudarem, né? Vamos ver mais um aqui, ó. Pronto, eu vou mostrar um agora que tem o x0 diferente de 0. Aí tem um detalhezinho importante para ser explicado. Vamos ver esse exemplo 3 aqui, ó. EDO y duas linhas menos x y' menos y igual a 0. E x0 igual a 1. O procedimento é basicamente o mesmo, né? Eu pego uma série de potências com esse x0 que foi dado no enunciado, né? x0 igual a 1 significa que a minha série de potências vai ter potências de base x menos 1. Então, a solução geral da EDO vai ter essa forma aqui. Uma solução arbitrária qualquer dessa EDO, se eu considero esse valor de x0, vai ter essa forma aqui. Vou pegar essa forma, essa série de potências e substituir na EDO. É isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Tudo bem. Aqui não vai ter tanto problema, não. Deixa eu ver. Não, vai. Vai ter um detalhezinho aqui que eu acho que eu pulei a explicação, ou tinha colocado antes e apaguei, que é o seguinte. Já que eu estou querendo uma série de potências de base x menos 1, eu preciso me preocupar em escrever os coeficientes da EDO em termos de x menos 1. Então, esse x que está aparecendo aqui, eu deveria reescrevê-lo em termos de x menos 1. Eu não quero ter x solto aí. Todo x que aparecer nos coeficientes da EDO tem que ser escrito em termos de x menos 1. Então, de que maneira eu colocaria x em termos de x menos 1? X é igual a x menos 1 mais 1. Perceba que esse mais 1 que eu estou colocando aí é, de novo, uma potência de base x menos 1. Porque ele é igual a x menos 1 elevado a 0. Todas as expressões, dependendo de x, que aparecerem nos coeficientes da EDO, têm que ser escritas como polinômios de base x menos 1. Aí, troque x por x menos 1 entre parênteses mais 1. Vai ficar como? Vai ficar... Vou colocar no chat aí. Vai ficar assim, né? Reescrevendo a EDO dada com coeficientes em função de potências de base x menos 1. Aí, no y duas linhas, não precisa mexer. Mas no outro coeficiente que tem x, aí no lugar dele eu vou escrever x menos 1 mais 1. Vai ficar assim, né? Aí depois eu modifico de novo. Para quebrar esse colchete que eu escrevi aí, né? Distribuindo y'. Então vai ficar assim, né? y duas linhas menos, entre parênteses, x menos 1 vezes y' menos y' menos y igual a 0. Veja que o único coeficiente variável agora que eu tenho aí é x menos 1. Né? Coloquei tudo em função de x menos 1. Isso porque a série de potências que eu estou utilizando é uma série de potências que envolve potências de base x menos 1. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho derivada segunda desse y menos x menos 1 multiplicando derivada primeira do y menos derivada primeira do y menos y. Deixa eu ver se é a mesma coisa que eu escrevi aí. Aparentemente sim, né? Ó, y duas linhas menos o produto de x menos 1 com y' menos y'
menos y. É isso que eu tenho aqui, ó. Y, duas linhas, menos o produto de x menos 1 com y', menos y', menos y. Então, realmente, eu primeiro modifiquei a e do para colocar os coeficientes em função de x menos 1. Depois, eu substituí essa série de potências na e do. Isso facilita na hora de fazer as contas, porque, veja, a série de potências tem potências de base x menos 1. E agora eu vou multiplicar por uma expressão que também está em função de x menos 1. Aí agora é fácil passar esse cara para dentro. Basta elevar uma unidade aqui no expoente, né? Então, essa eu repito apenas fazendo aquela mudança do índice para poder começar o índice da série em 0, né? Reescreve isso assim, apenas fazendo essa mudança no índice. A outra, onde tinha o x menos 1 fora da série, eu passo esse cara para dentro, o que vai fazer com que esse n menos 1 aumente em uma unidade, se transformando nesse n aqui. Embaixo, esse cara eu faço apenas aquela translação no índice, o que é n antigo menos 1 eu chamo de n novo, né? Então com isso eu reescrevo isto assim. A outra série aqui é o y, apenas estou repetindo. Pronto, agora eu preciso me preocupar em unificar os índices iniciais de todos esses somatórios e também os expoentes dessas potências de base x-1. Mas eu estou vendo que o expoente já está ok, aqui, ó. Todos iguais a n. Então já está ok. Então eu preciso unificar esses índices iniciais sem mexer nos expoentes. Não pode bagunçar. Como é que eu posso fazer isso? Aqui é fácil, porque se você simplesmente mudar de n igual a 1 para n igual a 0, esse segundo somatório aqui, você não está mudando em nada a essa expressão aqui. Por quê? Porque você está acrescentando uma parcela nula. Perceba, se eu colocar n igual a 0 no lugar desse n igual a 1, significa esse somatório agora eu estou começando com n igual a 0. Isso vai mudar o que no somatório? Vai mudar que agora eu estou considerando uma parcela aqui correspondendo a n igual a 0. Só que essa parcela é nula. Vai ficar a 0 vezes esse cara aqui. Não interessa, vai dar 0 esse cara aqui. Então eu estou acrescentando uma quantidade nula, não estou mudando nada. Agora, isso é nesse caso. Não é sempre que funciona assim, não. Se não funcionasse nesse caso, fazendo esse tipo de manobra nesse caso, o que é que eu iria fazer? Eu poderia retirar uma parcela de cada um dos outros somatórios, colocar separadas. Essas três parcelas aqui. Pegue a primeira parcela de cada um desses somatórios aqui e coloque essas parcelas separadas, e os somatórios que ficam agora sem essas parcelas vão começar com n igual a 1, já que você tirou as parcelas correspondendo a n igual a 0. Aí, já que ficou todos agora com n igual a 1, eu já posso juntar. Certo? Bom, mas ainda bem que nesse caso eu não precisei fazer isso, bastou simplesmente colocar n igual a 0 onde tinha n igual a 1. Para juntar agora, percebo que está tudo padronizado. O índice inicial embaixo, padronizado aqui, tudo igual a 0. E os expoentes todos iguais a n. Já posso juntar. Como é que junta? Põe um único somatório aqui e faz a soma, né? Ou subtração das parcelas desses quatro somatórios. Então eu vou ficar a primeira parcela menos a parcela do outro somatório, menos a parcela do outro somatório, menos a parcela do outro somatório, e tudo isso vai ser igual a isso aqui, sendo que eu estou colocando agora o x menos 1 elevado a n em evidência. Por isso que eu fiquei só com essa parte que veio para cá, menos essa parte que veio para cá, menos essa parte que veio para cá, menos essa parte que veio para cá. Tudo isso entre colchetes, multiplicando x menos 1 elevado a n. Pronto. Agora eu já estou no jeito de identificar aqui a relação de recorrência, que vai ser esse coeficiente igual a 0. Então pega tudo isso igual a 0 aqui. Aí isola o AN mais 2. Estou isolando aqui. Simplifica, chega
chega aqui, AN mais 2 é igual a isso, né? Aí perceba que eu estou aqui com AN mais 2 igual a soma de AN com AN mais 1 dividido por N mais 2, ou seja, AN mais 2 em função de AN e AN mais 1. Beleza. Aí eu vou agora encontrar A2, A3, A4, A5, etc. Todos em função de Y0 e Y0', usando essa relação de recorrência aqui, sabendo que A0 é igual a Y0 e A1 é igual a Y0'. Isso é sempre assim, tá? Então, ó, A2, usando a relação de recorrência com N igual a 0. Aí eu vou ter isso aqui, né? Se N é igual a 0, então eu fico de um lado com A2, que vem para cá, do outro lado com A0 mais A1 dividido por 0 mais 2, que fica assim. Onde tem A0 eu coloco o Y0, onde tem A1 eu coloco o Y0'. Posso reescrever isto assim, né? Assim. Pronto. Continua. Quem é A3 usa relação de recorrência agora, novamente, com N igual a 1 dessa vez. Aí fica assim. Aí apareceu quem aqui? Apareceu A1, que eu sei que é Y0', e apareceu A2, que eu sei que é isso aqui, que eu já encontrei no passo anterior. Aí eu substituo A1 por Y0', e A2 por isso aqui, que vai vir para cá, né? Ó, eu tenho 1/3 aqui, ó. 1/3. 1/3 multiplicando a soma de Y0' com A2. Y0' está aqui e A2 está aqui, que veio daqui. Então, isso simplifica para isso. Sempre simplifique antes de usar essa expressão no próximo passo. Aí assim eu vou encontrando A4, A5, A6. Todos em função de Y0 e Y0'. À medida que eu vou encontrando essas expressões, eu vou tentando identificar padrões que me permitam chegar numa fórmula geral para AN. No primeiro exemplo que eu mostrei, eu consegui chegar nessa fórmula geral. Mas nesse outro exemplo aqui já não dá. Você não percebe padrão nenhum aqui, ó. Não tem nada que possa ser generalizado numa fórmula. Então o que eu vou fazer é apenas escrever quem são os primeiros coeficientes de cada uma das séries. Se eu retornar com esses valores de AN aqui, lá na série que representa Y, né? Eu estou supondo que Y é isto, né? Que também pode ser escrito assim, né? Perceba que A0 é igual a Y0, por isso eu já estou colocando aqui Y0 no lugar de A0. No lugar de A1 eu coloquei Y0', que está multiplicando x menos 1 elevado a 1. Aí eu somo com A2 vezes x menos 1 elevado a 2, etc, etc. Então isso está realmente resultando em Y, né? Que é essa série aqui. Eu quero substituir nesse Y os valores de AN que eu encontrei aqui. Aí eu pego, cadê? A2, né? Encontrei A2, ó, tá aqui. Não, cadê? Tá aqui, A2. Coloco no lugar desse A2 aqui. Pega A3 também, coloca no lugar desse A3 aqui. Faz essas substituições, vai ficar assim. E redistribui os termos separando Y0 do Y0'. Y0 multiplica esta série. Y0' multiplica esta outra série. A série que aparecer multiplicando Y0 vai ser a sua Y1. E os coeficientes dessa Y1 vão ser Bn. A série que multiplica Y0' vai ser o seu Y2. E os coeficientes dessa série vão ser os seus Cn. Certo? Só isso. Então, aqui eu tenho Y1 de x, que é esta aqui. E aqui eu tenho Y2 de x, que é esta aqui. Se eu quiser dar os coeficientes dessas séries, é só observar aqui, ó. Coeficiente ligado ao expoente 0. É 1 mesmo. O coeficiente independente aqui, né? Que não está ligado a nenhum termo variável. O coeficiente constante aí é 1. Eu posso imaginar esse 1 como estando multiplicando x menos 1 elevado a 0. Aí depois, quem é que está multiplicando x menos 1 elevado a 1? Ninguém. Não aparece x menos 1 elevado a 1 aqui. Então, o próximo coeficiente é 0. Mas isso eu já sabia, porque esses coeficientes daqui
são os BN, né? BN, coeficiente de Y1. Aí eu falei que BN começa como? B0 é igual a 1 e B1 é igual a 0. Por isso você começa aqui com 1, aí depois vem 0 nos coeficientes. Aí os próximos aqui vai depender de cada caso, da relação de recorrência que apareceu e tal. Aí, os próximos coeficientes, os próximos valores de BN vão ser B2 é 1 meio, que vem daqui. B3 é 1 sexto. B4 é 1 sexto. B5 é 1 sobre 15, né? O CN, eu falei que sempre você ia ter C0 igual a 1. C0 igual a 1. Peraí, não, C0 é igual a 0, né? C0 é igual a 0. Por isso você não tem aí nenhum termo independente. E C1 é igual a 1, que é o coeficiente dessa parcela aqui. Então C0 é igual a 0, C1 é igual a 1. E quem são C2, C3, C4, etc. C2 é 1 meio. C3 é 1 meio. C4 é 1 quarto. C5 é 3 sobre 20 e tal. Então você encontra com isso os AN, né, em função de Y0 e Y0', os BN e os CN. Note que a definição que eu dei lá no início para BN e CN foi o quê? Eu defini BN como sendo o valor de AN com Y0 igual a 1 e Y0' igual a 0. Você pode verificar que isso dá certo. Se você pegar Y0 igual a 1 e Y0' igual a 0 aqui nessas fórmulas para o AN, você vai obter estes valores, que são os valores de BN. E se você usar os outros valores que eu dei para CN, que são Y0 igual a 0, Y0' igual a 1, aí você vai obter esses outros aqui. Deixa eu ver que horas são. Ah, tem tempo ainda. Vamos ver outro. São exemplos grandes, né? Mas assim, alguns são grandes porque exatamente eu fui explicar aqui a prova, né, da fórmula do AN e tal. É por isso que ficou grande aí, as provas por indução que eu fiz bem detalhadamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma para vocês tentarem fazer. Vou pegar uma que já foi questão de prova aqui para vocês tentarem fazer em 15 minutos, pelo menos chegar na relação de recorrência, né? Tente fazer essa aí, ó. Tá? Exemplo 5. Você vai supor que a solução é dessa forma porque está sendo dado x0 igual a 0. Então, vai supor que o y é dessa forma. Pega esse y e substitui aqui. E tenta reorganizar os termos para juntar tudo do lado esquerdo num único somatório e daí identificar o coeficiente desse somatório que precisa ser 0 e isso vai lhe dar a relação de recorrência. Eu quero que você chegue na relação de recorrência, que é uma equação que põe AN mais 2 em função de AN mais 1 e AN. Tente fazer aí. Faltou o somatório aí. Coloquei o somatório aí que você tinha esquecido. É bom colocar para distinguir sequência de série. Você está perguntando aí se o y2' multiplica por x.
Não é bem uma multiplicação por x que se faz, não. É uma mudança no índice, que você pode fazer, nesse caso, apenas para o y duas linhas, mas em geral para y' também. Só que nesse caso não vai ter aí na EDO, não tem y', então não precisa fazer isso para y'. Mas em geral, você vai mudar o índice, dizendo, por exemplo, que esse n-2 que aparece na série para y duas linhas vai ser um novo n. Então n novo é igual a n antigo menos 2. Com isso você muda o índice. Certo. Reescreveu a EDO para que apareça na EDO exatamente a base das potências que eu estou utilizando na série de potências. Como a base dessas potências na minha série de potências é x, e na EDO tem um 1 menos x, eu não quero esse 1 menos x, eu quero o x. Então distribui aí o y duas linhas para o 1 e para o menos x, né? Para ficar desse jeito aí. Y duas linhas menos x, y duas linhas, mais y igual a 0, certo? Agora deixa eu colocar aqui como é que vai ficar o y duas linhas, que você vai poder usar depois do índice, depois da mudança de índice, né? Basicamente é trocar o n por n mais 2 e consequentemente trocar o n menos 1 por n mais 1, né? Então, depois de fazer essa mudança de índice, vai ficar assim. Então, isso você vai colocar no lugar de y duas linhas, né? Nessa EDO que você escreveu aí, né? Então, y duas linhas menos x vezes y, né? Não, vezes menos x vezes y duas linhas de novo, mais y. É isso? Y duas linhas menos x vezes y duas linhas mais y igual a 0. Próximo passo é o quê? O ruim de escrever aí no chat é que não tem como especificar direito o índice inicial, né? Eu coloquei abreviadamente, só escrevi soma para um somatório que deveria ter também a informação do índice inicial e tal. Mas nesse caso, sim, todos os somatórios que eu escrevi aí começam com n igual a 0. Então, o índice inicial já está padronizado e o expoente do x também. Tá tudo igual. Então, eu vou mostrar aqui como é que vai ficar. Ó, essa expressão que eu coloquei aí no chat é esta aqui, né? Isto igual a 0. Já está no jeito de juntar, né? Ou não? O que é que eu estou fazendo mais aqui ainda? Ah, sim, o x que aparece no somatório do meio entra nesse somatório, fazendo com que o expoente do x passe de n para n mais 1. Isso vai bagunçar os expoentes do x. O que é que eu faço para arrumar? Sem bagunçar os índices aqui de baixo, os índices iniciais que já estão certinhos, todos iguais a 0 aqui, ó. Primeiro eu vou ter que bagunçar um do meio, mas depois eu conserto. Esse do meio, já que o expoente do x passou de n para n mais 1, eu vou mudar um índice aqui, chamando esse n mais 1 de n, sendo que esse novo n é diferente do primeiro. Então vai ficar assim, onde tem n mais 1 eu coloco n, então esse n mais 1 também vira n mais 2 vira n mais 1, né? E n mais 2 aqui também vira n mais 1. Aí eu baguncei o índice inicial aqui, de 0 passou a ser 1. O que é que eu faço para arrumar? Perceba que se eu trocar de 1 para 0, sem fazer mais nada, sem mexer mais nada aqui dentro, o que é que isso muda? Muda que eu vou estar acrescentando uma parcela dessa forma, correspondendo a n igual a 0. Mas correspondendo a n igual a 0, essa parcela vai ser nula então, né? Se essa parcela aqui corresponde a n igual a 0, ó, perceba que tem um n multiplicando aqui. Se esse n é 0, não vai mudar nada. Eu estou acrescentando uma parcela nula. Já me perdi aqui e saí da página.
Então, eu posso simplesmente fazer isso. N começando em 1, se eu começar em 0, não tem problema nenhum, não está mudando nada. Nesse caso. Se não fosse verdade isso, para esse caso, se você percebesse que, opa, colocando N igual a 0 aí, a parcela não zera, então vai modificar sim, aí você faria o quê? Você iria retirar as parcelas dos outros somatórios que correspondem a N igual a 0. Pega esse somatório, no caso, passa a iniciar com n igual a 1 e você pega essa expressão, coloca 0 no lugar de n e soma separadamente essa parcela dessa forma com n igual a 0 e faz a mesma coisa para o outro somatório. Pega uma parcela dessa forma com n igual a 0 e soma separadamente, colocando 1 no índice inicial desse outro somatório. Aí com isso você padroniza os 3 somatórios com n começando em 1 e deixa aquelas outras parcelas lá fora e depois vê o que é que faz com elas. Aí isso é o que poderia ser feito no caso de não ser verdade esse anulamento aqui que eu percebi que ocorre quando eu coloco n igual a 0. Sendo verdade, eu não preciso fazer essa retirada daquelas parcelas, consigo juntar todos os somatórios num único, com esse coeficiente aqui, ó. Aí o coeficiente é agora igual a 0 para me dar a relação de recorrência que vai ser esta aqui. Então, vejam os outros exemplos, tem 7, se eu não me engano, 7 exemplos resolvidos no material. Eu vou modificar e colocar no site, já tem uma versão lá, mas eu vou colocar outra. Então, na quinta-feira, a gente fala do último assunto da disciplina, que vai ser noções básicas de transformada de Laplace. Aí acaba a teoria, fica só vocês fazendo exercícios e mandando dúvidas para mim. Se necessário, a gente marca uma aula extra aí para resolver exercício, mas exercício vocês podem fazer a qualquer hora e mandar as dúvidas para mim também a qualquer hora lá no grupo de WhatsApp. Tá certo? Então, até quinta-feira.